Gente, bom dia a todos, né? Estamos aí no The Day After, depois do julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro, e estamos também no dia seguinte, depois das ADIs. Eu vim aqui falar especificamente para vocês sobre o julgamento das ADIs que terminou ontem no Supremo Tribunal Federal. Foi formada já a maioria do julgamento, o julgamento se encerrou, e eu queria explicar para vocês de uma maneira muito resumida os reflexos, tá? Foram julgadas algumas ações que se chamam ADPF, que é ação de descumprimento de preceito fundamental, e algumas ações diretas de inconstitucionalidade, todas versavam sobre os decretos do presidente Jair Messias Bolsonaro. Lembram que eu falei para vocês que com a revogação dos decretos as ações deveriam ter sido julgadas prejudicadas? Pois bem, isso consta no voto do relator, ministro Fachin, mas mesmo assim ele decidiu abrir uma excepcionalidade e marcar e seguir com o julgamento desses decretos que já se encontravam revogados, né? O que juridicamente não é a melhor solução, a solução mais correta. Mas, quando a gente fala de armas, a gente sabe que o direito pula pela janela. Então, basicamente, ADIs foram julgadas 3. Eu vou falar sobre cada uma delas e sobre os seus efeitos. ADI 6119. ADI 6119 é aquela que fixou o entendimento conforme a Constituição, ou seja, apesar de não estar na Constituição, apesar disso não constar na Constituição, o ministro trouxe esse entendimento com força de norma constitucional, ou seja, criou uma regra constitucional inexistente, fixando o entendimento de que a posse de armas de fogo só para quem demonstrar efetiva necessidade. Ou seja, você que não é atirador esportivo, você que é cidadão comum, que gostaria de ter acesso a uma arma de fogo, praticamente, se você não é atirador esportivo, o teu direito à posse de arma de fogo, o teu direito à legítima defesa acabou, tá? Porque dificilmente quem não é atirador esportivo e não está sofrendo uma ameaça real e iminente, dificilmente vai conseguir acesso a ter um instrumento eficaz para garantir a sua legítima defesa, né? Você que é atirador esportivo ainda tem uma saída legal para essa proibição que foi criada, lembrando, não consta esse entendimento em norma constitucional, mas ele criou essa norma constitucional nesse julgamento da ADI 6119, para que só tenha acesso às armas de fogo, ou seja, um instrumento legal e eficaz para garantir a sua legítima defesa, apenas aqueles que demonstrem concretamente efetiva necessidade, o que a gente sabe que na prática proíbe todas as armas de fogo no Brasil. Essa é uma decisão, no meu ponto de vista, extremamente grave. Ela vai contra o referendo de 2005, lembrando 65% da população, a vontade popular, 65% da população, 59 milhões de eleitores foram às urnas querendo manter o acesso a armas, mas essa vontade popular foi substituída pela vontade de 8 ministros, né? Então, a vontade popular legitimamente e democraticamente exercida, ontem deixou de existir. Então esse é o primeiro ponto, e isso é extremamente grave, tá? Você que não respeitaram o resultado do referendo. Você que não é atirador esportivo, dificilmente você vai ter hoje acesso a um instrumento para garantir a legítima defesa. Quem comemora com isso é a criminalidade, que agora vai poder invadir as casas, assaltar as pessoas de maneira bem tranquila e bem livre. Bom, as outras duas ADIs,
também de maneira extremamente grave. ADI 6139. O que essa ADI 6139 fala? Ela limita a quantidade de munições garantidas apenas ao necessário para a segurança do cidadão. Então, vamos lá. Espera aí. O que é o mínimo garantido para a segurança do cidadão? É 50? É 30? É uma? Ah, uma munição é suficiente. Você vai lá, dá um tiro, acerta um cara e... É absurdo, né? A gente sabe que, de um lado, hoje, os limites para quem tem arma na Polícia Federal são 50 munições. 50 munições não enche os 3 carregadores da minha Beretta 92, né? São 17 munições em cada carregador, né? Mais um na câmara, 18 munições, né? Daria quase 60, ou seja, uma caixinha não enche nem os 3 carregadores. Fora isso, deveríamos considerar que o cara precisa treinar, né? Para se manter apto. Como é que o cara vai treinar se ele não tem nem munição para se defender, né? E ainda precisa treinar. Então, mais uma decisão absurda. Nessa mesma ADI 6139, no item 2, também leva para a natureza constitucional que o Poder Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade. Ou seja, né? Quem não está no artigo 6º da 10.826 não tem saída. Mais uma vez, salvaguarda aos atiradores esportivos que estão, como eu fiz o meu último post, que recebi algumas críticas, porte de arma do atirador esportivo já está previsto em lei. Então já é uma garantia legal. Basta o Estado respeitar. Esse é o inciso 2, ou seja, aquela possibilidade do presidente da República, via decreto, considerar que, por exemplo, atividade de agente socioeducativo, agente de trânsito, né? Guardas civis metropolitanos já estão sendo desarmados, né? Pessoal de Altamira, um abraço aí para o pessoal de Altamira. Então essa possibilidade não existe mais, ou seja, legislar sobre o óbvio. E isso deveria estar dentro do poder regulamentar, que é para isso que existe a regulamentação da lei, né? Para dar interpretação conforme. A lei fala atividade de risco, e daí vem o decreto e diz quais são as atividades de risco. Sempre foi assim, mas agora não vai ser mais, né? Agora eles tiraram esse poder regulamentar do executivo, que é um poder que sempre existiu, né? Para levar para a lei. Então, é mais um absurdo que foi perpetrado ontem. Ainda na 6139, o que é extremamente grave também. Armas de uso restrito apenas na garantia da defesa nacional ou no interesse da segurança pública. Ou seja, os calibres 308, 556, 762, 44 Magnum, que são eficazes e utilizados para controle do java-porco, de um lado, e para tiro de precisão, que é uma modalidade reconhecida internacionalmente do esporte, passam a ficar praticamente que proibidos no Brasil. Não sabemos que fim vai se dar com as armas que já estão na mão dos atiradores. Vai ter que existir uma solução para isso. A gente passa essas armas para o acervo de coleção, o que eu acho que é o mais natural. Mas isso causa um prejuízo ambiental para o nosso país que nunca mais nós vamos nos recuperar. Ele praticamente inviabiliza
o manejo do javaporco, uma praga que já infesta o nosso país e que sem armas de calibre restrito inviabiliza esse manejo, praticamente inviabiliza o manejo. Essa praga vai se alastrar em nosso país, causando prejuízos incomensuráveis ao meio ambiente, à nossa fauna brasileira, a raposa, o lobo-guará, ao tatu, as corujas, porque esse bicho ataca tudo, ataca inclusive gado, transmite doenças. E agora esse controle de exterminação dessa praga fica inviabilizado, né? Isso vai ser sentido no preço do arroz, no preço do milho, né? Que vão ser culturas que vão ser prejudicadas. Todo o agro, inclusive a produção de gado, porque essa desgraça aí também ataca o gado, ao meio ambiente, ou seja, uma atuação ideológica vai prejudicar toda uma nação, e isso aí vai ser irreparável, porque não existe manejo de javaporco sem uso de armas de calibre restrito. De outro lado, tira do Brasil a possibilidade da prática do esporte. No Mato Grosso é uma praga. Agora vocês vão ter que matar javaporco de estilingue. Tira do Brasil a possibilidade de competir em tiro de precisão, F-Class, né? Que são feitos com armas de calibre restrito, né? A gente achava que existiria um entendimento de que o ministro ia excepcionar para o manejo e para a prática esportiva, mas ele manteve de maneira rígida o voto que ele já havia dado, né? E, infelizmente, hoje, calibre restrito apenas no interesse da segurança pública ou da defesa nacional. O que vai acontecer com esses acervos que já estão na mão dos caçadores e dos atiradores, não sabemos. Mas provavelmente essas armas vão ter que ir, como aconteceu no passado, para o acervo de coleção. Isso vamos ter que esperar agora os próximos capítulos. Mas, repetindo, o meio ambiente vai sofrer, o preço dos alimentos vai subir, a nossa fauna vai agonizar por uma decisão totalmente ideológica e desprovida de qualquer fundamentação técnica para que isso ocorra e base legal para que isso ocorra também. E por fim, a ADI 6466. A ADI 6466 basicamente fala também de limites de munição para o cidadão, ou seja, os limites para munição de arma de calibre permitido na Polícia Federal passa a ser 50 munições, o que é absurdo. Como eu disse, não é 3 carregadores e uma bereta, né? Além do que, você teoricamente precisaria de munição para treinar. E revoga uma portaria interministerial que falava também de limites de munição. Ou seja, você não vai ter mais direito à munição, o acesso a armas para quem não é atirador vai ficar proibido no Brasil. O referendo de 2005, quando 59 milhões de pessoas decidiram manter o acesso a armas, foi desrespeitado, a vontade popular não foi considerada e a ideologia de 8 pessoas suplantou toda essa vontade popular. 59 milhões de eleitores, praticamente 65% da população que tinha votado de maneira inversa, né? Importante. Nenhuma dessas ADIs fala dos calibres 9, 40, 45. Nenhuma dessas ADIs fala de recarga de munição. Isso deverá vir num decreto, né? É isso.
basicamente, eu queria dar um resumo rápido do que aconteceu no dia de ontem, dos prejuízos que isso vai trazer para o agronegócio e para o meio ambiente e para o esporte. F-Class acaba no Brasil. Quem é praticante de tiro de precisão, essa modalidade acaba no Brasil. O manejo do javaporco fica muito prejudicado. A fauna brasileira vai sofrer com essa praga que cada vez mais se alastra no nosso país. O agro vai sofrer, os preços dos alimentos vão subir e em breve, você que mora principalmente, vão começar pelas cidades do interior, você vai ter javaporco andando no meio da sua cidade e atacando pessoas, porque o manejo do javaporco fica praticamente inviabilizado. Então, as notícias não são boas. O que eu ia dizer para vocês? O caminho agora que nos resta é o do tiro esportivo. Vamos esperar que a liberação de CRs volte em breve. Você que não é atirador esportivo, se torne atirador esportivo, que vai ser a única maneira de você ter acesso a uma ferramenta que vai possibilitar você garantir a sua legítima defesa. Tá? As notícias não são boas. Bolsonaro ontem se tornou inelegível, mas isso também para mim não importa, porque ele como cabo eleitoral elege qualquer coisa, até um poste, até uma galinha, né? Não adianta. Ele já é o maior líder da direita no Brasil. Eu também queria dizer para vocês que eu lastimo essa decisão tomada ontem de maneira ideológica do Supremo Tribunal Federal. Mas tem uma coisa que não nos vão tirar. Eles não conseguem derrotar quem não desiste. Então agora o momento é mais do que nunca de perseverança, mais do que nunca de resiliência, e vamos sobreviver. Vamos sobreviver. Né? Com grave prejuízo ao nosso país, mas vamos sobreviver. Quem está em festa são as narcoguerrilhas que estão no Brasil, que agora sabem que tranquilamente o cidadão não tem, é indefeso, não tem como se defender, né? Porque o acesso a armas do cidadão comum foi retirado, né? A gente vai ter que achar saída. A saída hoje que eu indico, se você não é ainda, procure o quanto antes um clube de tiro. Vamos fortalecer nossos clubes de tiro e não vamos dar brechas para que eles nos tirem nossos direitos. Quais? Manter, possuir armas de fogo para nossa defesa pessoal. Então, você que é atirador esportivo, mantenha sua filiação, sua habitualidade, novas regras vão vir, cumpram as regras, tá bom? Nós estamos vendo que essa perseguição aos atiradores vai continuar. Tivemos a segunda fase da operação Day After da Polícia Federal. Vai vir uma terceira, vai vir uma quarta, vai vir uma quinta fase. Você que não fez o seu recadastramento, corra atrás de solucionar isso o quanto antes. Via administrativa, via judicial. Eu recomendo a via judicial, óbvio. Eu acho que é a mais segura. Mas é isso aí. Eles não vão conseguir derrotar quem não desiste. Triste dia para o nosso país, foi o dia de ontem, mas sigamos em frente, não vamos desistir do nosso Brasil. Um abraço a todos, bom sábado e vamos seguir em frente. Até mais.